como enfrentar o sofrimento e as acusações injustas. Nesses versos, Pedro orienta os cristãos a como enfrentar falsas acusações e passarem pelo sofrimento com fidelidade e identificação com Jesus Cristo, tendo como consolo a herança de vida eterna na presença de Deus. Pedro compreende que os sofrimentos e as provações podem ser uma grande dádiva para os crentes. Ele crê que por meio das lutas, Deus está produzindo algo valioso em seu povo. Em primeiro lugar, os sofrimentos e as provações são uma possibilidade real na vida de um cristão. No verso 1, Pedro diz que se Cristo sofreu, também enfrentaremos dificuldades. Não podemos esperar uma coroa de louros, uma vez que nosso Senhor recebeu uma coroa de espinhos. Todos que desejam viver a vida cristã serão perseguidos. Aqueles que desejam viver fielmente, é claro. Em segundo lugar, os sofrimentos e provações possuem um propósito pedagógico. No final do verso 1 e durante todo o verso 2, Pedro argumenta que as provações na vida do cristão têm o poder de aperfeiçoamento. Ele ensina que Cristo venceu o pecado através de seu sofrimento e que agora usará as dificuldades para arrancar a influência do pecado em nós e sobre nós. Deus está desmamando o seu povo da influência e da força do pecado. Em terceiro lugar, os sofrimentos e provações gerarão novos desejos. No fim do verso 2, Pedro argumenta que as lutas e dificuldades criarão o desejo do crente se submeter a Deus e viver segundo sua vontade, que é chamada nas Escrituras de boa, perfeita e agradável. Não há nada melhor para nós que vivermos para cumprir o desejo para o qual Deus nos criou. Em quarto lugar, os sofrimentos e provações são frutos da nova vida implantada nos crentes. No verso 3, Pedro explica que os crentes foram libertados de uma vida voltada somente para satisfazer desejos apodrecidos. Ele oferece uma rápida lista de soluções, que é uma vida sexual cheia de excessos e desenfreada, concupiscências, que podem ser compreendidas como desejos apodrecidos dos olhos, da mente e do coração, bebedeiras, que são farras sem controle no uso do álcool, orgias, que no original significam uma vida noturna desenfreada, embriaguez, que é a dependência, escravidão ao álcool e perda dos sentidos. Por fim, detestáveis idolatrias, que são festas religiosas celebradas às divindades culturais. No verso 4, Pedro explica que causa espanto aos ímpios o fato dos crentes terem sido libertos do estilo de vida que satisfazia interesses e prazeres pessoais. Para um incrédulo, esse estilo de vida é absolutamente normal. No entendimento de Pedro, as perseguições e falsas acusações são geradas porque os cristãos não participam com os ímpios de sua agenda depravada, e isso gera neles um profundo incômodo. O estilo de vida dos cristãos serve de acusação às concupiscências dos ímpios, que vivem em decadência moral e espiritual. Pedro conclui seu argumento nos versos 5 e 6, consolando os crentes com duas gloriosas verdades. Em primeiro lugar, os ímpios serão julgados. Pedro diz no verso 5 que o estilo de vida depravado, irreverente e alheio à vontade de Deus será confrontado e trazido a julgamento. Os cristãos que enfrentam perseguições, calúnias e perdem seus bens receberão a devida justiça. Deus vê o sofrimento do seu povo e se levantará como justo juiz. Em segundo lugar, os crentes receberão a vida eterna na presença de Deus. No verso 6, Pedro estimula os cristãos a permanecerem fiéis, mesmo em meio às perseguições, pois ainda que morram como vítimas das calúnias e difamações, viverão para todo sempre, como vitoriosos na presença de Deus. No verso 6, a expressão "o evangelho também pregado a mortos" tem sido alvo de grande controvérsia. Entretanto, quando vemos a expressão dentro do ensino geral, presente nos versículos anteriores e seguintes, seu sentido fica claro. Na época em que Pedro escreveu sua carta, muitos cristãos que se converteram pela pregação de Jesus e dos apóstolos já haviam sofrido martírio, já estavam mortos, mas vivos na presença de Deus. Pedro usa essa expressão
para fortalecer seu argumento de que, ainda que os homens não compreendam porque os crentes vivem separados do pecado e os persigam até o martírio, os cristãos viverão para todo sempre na presença de Deus. Em primeiro lugar, a salvação é o mais poderoso estímulo para vivermos em santidade. Fomos libertados do poder do pecado e de um estilo de vida que sempre nos escravizou. Em segundo lugar, quando sofremos qualquer tipo de represália, humilhação, abandono, ironia, calúnia e perda financeira por conta da nossa fé, não há razão para nos assustar. As pessoas não compreendem a razão da nossa esperança e seus resultados práticos em nossa vida. Em último lugar, encontramos consolo ao saber que, ainda que a perseguição sofrida possa nos humilhar e terminar inclusive com nossa morte, estaremos vivos para todo sempre na presença de Deus, pois a salvação alcançada por Jesus é completa. Nada poderá nos separar da herança da salvação eterna. Senhor, obrigado por minha salvação. Ajuda-me nessa luta terrível contra o pecado. Renove minha disposição em Te amar, seguir e servir. Que ao passar por lutas e perseguições, encontre consolo em Ti, meu Deus que vivo está e garantiu também minha vida para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.